Bom, gente, vamos começar. Terminando o caderno 6 de vocês, tá, gente? Página 62, último sólido deste ano, cones. E mais uma coisa, tá mudando aí para o terceiro bimestre, a partir de semana que vem, caderno 7. Eu liberei trilha no positivo on. A nota de vocês vai ser pelas trilhas lá que você vai ter que fazer. Certo? Então fique esperto, vai lá toda vez, se tiver coisa para fazer, coisa para assistir, simplesmente depois a nota vai vir e eu vou dar o print na tela e mandar para o Sérgio. Então vamos lá, gente. Cones. Último sólido, só para encerrar aí a matéria do caderno 6, encerrar o bimestre, que seria o segundo, né? Último cone, chapeuzinho aí de palhaço, chapeuzinho de festa de aniversário. Aqui seria uma pirâmide de base circular, se a gente fosse pensar em analisar ou fazer uma análise, certo? Não é pirâmide, porque pirâmide tem que ser um polígono e círculo não é um polígono. E só tem três elementos importantes, que seria aqui. O que forma a superfície lateral do cone seria a nossa geratriz, chamando de G. Você teria também o seu raio. Todo cone tem uma base circular, portanto tem um raio R. E a distância do vértice do cone até o plano da base é a dita cuja altura de um cone. Certo? Tá aí. E não é preciso ser grande e mago, né? Para você visualizar. Formou um triângulo retângulo aqui, quase todo exercício de cone vai exigir de vocês conhecimento do teorema de Pitágoras. Simplesmente, nossa geratriz ao quadrado, que seria a hipotenusa, é a soma dos quadrados dos dois catetos, que seria a altura e o raio do cone. Então aqui, o que seria um cone? Formar um cone. O que constrói um cone? Um cone é construído de um setor circular, um pedaço do círculo. Se você for analisar, aqui eu peguei meio círculo. Aqui, meio círculo. E aí, com esse meio círculo, eu envolvo aqui e formo aqui o que seria um cone. Meio círculo. Casquinha aí de sorvete, chapeuzinho de festa de aniversário infantil. Teríamos aqui a base circular, um setor circular formando a lateral e sua base. E aí, na hora de estudar um cone, área da base, sem grandes segredos. A base é um círculo, raio R, área da base πr ao quadrado. Área lateral, primeira fórmula que a gente chama para você guardar, tá? Decorado. Área lateral de um cone é o produto de π vezes o raio vezes a geratriz, πrg, geratriz do cone, que seria justamente aqui este segmento que forma a lateral, a hipotenusa do triângulo retângulo. Área total é a lateral mais a área da base, πr quadrado mais πrg. Se eu somar esses dois por πr evidência, área lateral, πr que multiplica g mais r. Põe πr em evidência, sobra g da lateral, sobra r da área da base. E volume de um cone, exatamente idêntico ao volume de uma pirâmide. Pirâmide era 1/3 da área da base vezes a altura. Então aqui também é 1/3, só que a área da base eu posso dizer que é πr quadrado vezes a altura. Basicamente o mesmo estudo de uma pirâmide.
Então agora, gente, acompanha aí os exercícios. São poucos exercícios para a gente fazer de cone que eu selecionei daqueles que você tem na apostila. Ah, tem mais uma coisinha que ele vai perguntar justamente no primeiro exercício. Se aqui formou um setor circular, vai existir um ângulo desse setor para você formar um cone, ângulo alfa. O que eu devo perceber aqui é o seguinte: achar esse ângulo sempre vai ser 2πr, onde é o raio da base, que seria aqui esse comprimento do setor, 2πr, porque isso é que vai envolver a sua base na realidade, dividido pela geratriz, que seria o raio desse setor circular. Sempre esse ângulo vai ser dado em radianos, não vai ser dado em graus. Ana Beatriz sai. Ah, já tá certinho? Acompanhe lá os exercícios agora. Antes também aqui, ó, cone equilátero. É um cone interessante na hora de estudar. Às vezes tem exercício de cone equilátero. O que seria um cone equilátero? Gente, entenda vocês uma coisa. Se nós fizermos um corte num cone, justamente bem no centro da base, passando aqui pelo centro da base, cortar um cone, simplesmente fazer um corte, exatamente aqui, passando pelo centro da base, cortar ele no meio. Este corte vai dar origem a um triângulo, chamado de cone equilátero, quando o corte que você fizer formar aqui um triângulo equilátero. É óbvio que a gente tem que perceber uma coisa. Quando você tem um cone, nem todo cone é equilátero. O que está na minha mão aqui é um cone compridão, copinho de sorvete aí, certo? Se eu fizer o corte aqui, com certeza o triângulo não vai ser equilátero. Mas aqueles cones mais gordinhos, se eu fizer o corte, dá origem a um triângulo equilátero, passando pelo centro da base. Sempre cortando aí o seu cone pelo centro da base. A esse corte que vai se formar, a gente dá o nome de secção meridiana. Secção, corte. Meridiano no meio. E o cone equilátero, quando essa secção meridiana, é um triângulo equilátero. E aí, se é um triângulo equilátero, esse lado é igual a este, é igual a este. Só que se foi no meio aqui, esse lado é o diâmetro, 2 R's. E aqui é a nossa geratriz. Se o cone é equilátero, a geratriz é exatamente igual a 2 R's. Simplesmente isso. Essa é a teoria de cone. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Para mostrar aí uma confecção de um cone.
pedaço de papel. Você corta. Vai bonitinho. Corta um círculo na cartolina. Aqui é um círculo. Vou tirar um pedacinho, uma fatia desse círculo. Que seria aí, ó, um setor circular, quase um círculo inteiro. O que você cola aqui, você tem um cone. Chapeuzinho de chinês. Tá lá. Se você tira mais, no mesmo setor, continua sendo um cone. Mais baixo um pouco. Tira mais, meio círculo. Você tem um cone. Normalmente, quando era lá na educação infantil, a tia fazia festa de aniversário, isso, aquilo, pegava meio círculo na cartolina, colava aqui, grampeava, formava um chapeuzinho de festa de aniversário, com meio círculo. Com um quarto de círculo, você forma um cone. Casquinha de sorvete aí, de sorveteria. Isso é um cone. Planificando um cone. Agora sim, gente, abre o caderno para fazer alguns exercícios. Eu selecionei 3 exercícios para fazer. O resto estava muito meio fora da questão. Então, ó, primeiro exercício. Ele já começa meio chato pedindo o ângulo central de um setor circular que define um cone de 60 centímetros de altura e cujo raio da base mede 30 centímetros. Use 2,24 como aproximação para a raiz de 5 que vai aparecer no meio aí. Então a visualização seria, você tem um cone que, segundo ele, tem 60 centímetros de altura e raio da base medindo 30. Só que em vez de pedir aqui, vamos fazer uns cálculos aqui. Isso não foi pedido no exercício, tá? Se alguém me pedir a área da base, o raio vai dar 30. Π vezes o raio ao quadrado. Π vezes 30 ao quadrado. 900 π centímetros quadrados. Isso seria a área da base. Já a área lateral. Formulinha. πRG. O raio você tem é 30, falta a geratriz. Você teria que achar essa geratriz, que inclusive depois eu vou aproveitar para responder o exercício. O quadrado da hipotenusa é igual a 60 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo aqui. G ao quadrado é 3.600 mais 900. G ao quadrado é 4.500. O que é 4.500? G seria a raiz disso.
4.500 eu posso pôr, vou pôr 4.500 mesmo. O que é 4.500? 4.500, se eu decompor por 2, vai dar 2.250. Por 2 de novo. 2, 5. Depois, por 3 dá. Se eu somar aqui, vai dar 9. Dá por 3. Vai dar 3. 11 por 3 dá 3. Sobra 2. 22 por 3. 22 por 3, 7, sobra 1, 15 por 3, 3. Depois, 15 por 3, 5. Depois, dá por 3 de novo, dá. Dá 1, depois 2, 3. 5. Depois, por 3 não dá, mas por 5 dá 25. 5, 5, 1. Na raiz, sai 2, sai 3, sai 5. Fica um 5 lá dentro. Que é justamente onde você vai usar isso daqui depois no final. A geratriz vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Raiz de 5 centímetros. Voltando aqui, se eu quero minha área lateral, π vezes o raio 30 vezes 30 raiz de 5. Dá 900 raiz de 5 π centímetros quadrados. Área total é somar isso com isso. Sua área total, põe aí ó, PR em evidência. Tanto aqui, PR em evidência, não, desculpa. Somando já. 900 π por 900 raiz de 5 π, posso pôr 900 π em evidência. Por área total, igual a área da base, 900 π. Mais área lateral, 900 raiz de 5 π. Posso pôr 900 π em evidência. A área total é π vezes 900, que multiplica 1 mais raiz de 5 centímetros quadrados. Volume. Volume seria 1/3 da área da base. πr quadrado, que a gente já calculou, 900 π. Vezes a altura que o cara te deu no início, 60. Posso simplificar aqui, que fica 20. 900 vezes 20. 18.000 π centímetros cúbicos. Seria o seu volume. Só que aí, voltando aí, né, gente? Como eu disse, isso eu não pediu, mas é só para calcular os cálculos, dado uma medida. Agora, o que ele quer na realidade é o ângulo. O ângulo seria, na realidade, o quê? Pela fórmula que eu te dei, 2πr dividido por G.
foi 30G, eu achei aqui, ó, 30 raiz de 5. Então é 2π, o raio deu 30. A geratriz, 30 raiz de 5. 30 com 30 cancela. Você vai ter aqui como medida 2π dividido por raiz de 5. Mandou aproximar aí. O π é aproximadamente 3,14 e o raiz de 5, 2,24. Aí é fazer conta. Esse material gosta de fazer conta com vocês. 2 vezes 3,14, 6,28. Dividido por 2,24, 2,80 aproximadamente. O ângulo seria 2,80 radianos, que é o que você estuda em trigonometria. Ano que vem, tecnicamente, você vai ver isso mais detalhado. Não sei como que ele cobrou isso agora aqui. Certo? O próximo eu já pulei para o 5º exercício. Ele começa a querer umas demonstrações de cone, meio distante da realidade. Gente, uma pessoa deseja fazer um chapeuzinho de aniversário com a forma de um cone circular reto, de 12 centímetros de altura e 31 centímetros de perímetro da base. Para isso, precisa cortar uma figura plana em uma cartolina, utilizando π igual a 3,1. Desenhe o formato da figura a ser cortada. Despreze as abas para a colagem. Depois B, coloque nessa figura as medidas necessárias para possibilitar o corte com precisão. Depois calcule a área da figura. Detalhe aqui, hein? Se eu vou fazer um chapéu depois nesse cálculo da área, não tem base, certo? O sólido simplesmente não vai ter base, vai ser oco, que é justamente o chapéuzinho. Mas quando a gente estuda sólido, na realidade é como se fosse fechado. A base não é oco aqui. Mas para fazer o chapéu vai ser nesse exercício. Então, item A. Desenhar o formato da figura a ser cortado. Um setor circular. Desenha aí um setor circular. Isso seria aí o que você teria que cortar na cartolina, sem precisar ainda do ângulo. Só que isso daqui vai formar o chapeuzinho. Que segundo ele, terá 12 centímetros de altura, é o que você quer. E o perímetro da base, ou seja, o que vai contornar a base, 31 centímetros. Gente, o que vai contornar a base é um círculo de raio, que é o raio do cone. Então, esses 31 centímetros, na realidade, seria o quê? 2πr, igual a 31 centímetros. Me ajudou você quem mandou usar π 3,1,
justamente para simplificar com esse 31. 2 vezes 3,1 vezes o raio igual a 31. Passo dividindo dá 10. 2 R's igual a 10. Seu raio vale 5 centímetros. É o raio da base. Só que aí ele pede para você, né? Nesses dados aí, desenha o formato, item A é só desenhar isso. O item B, coloque na figura as medidas necessárias para possibilitar o corte com precisão. Então o que eu posso lhe garantir é o seguinte, que aqui, para você fazer, qual o raio do corte que você tem que fazer? Seria a sua geratriz. Vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras para achar aqui a geratriz. G ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. G ao quadrado igual a 144 mais 25, que dá 169. Sua geratriz é a raiz 169, que dá 13 centímetros. Você teria que cortar aqui 13 centímetros na figura. Um raio de 13 centímetros. Aí, qual o ângulo que eu devo cortar do setor? O ângulo do setor, 2πr dividido pela geratriz. 2π, o raio da base, a gente achou é 5, dividido por 13, que é a geratriz que a gente achou. O ângulo do setor em radianos é 10π sobre 13 radianos. Como eu disse, em radianos ainda você vai ver. Mas em todo exercício ele começou a encher o saco por causa disso daí. A área da figura é só calcular a área lateral do cone, πrg. Então é π, o raio é 5, a geratriz é 13, 65π centímetros quadrados. Não é considerado a base aqui porque é um chapéu, não a área total. Tá aí o quinto exercício. Finalizando aí cone. E sexto, um de volume. O único que eu achei interessante aí para fazer. Do sorvetinho. Que provavelmente vai ter um monte de exercício depois aí em prova, simulado. Essa parte muito técnica que ele prezou aqui nos exercícios de aula de vocês, muito pesado, sei lá, calcular, desenhar. Finalizando aí o bimestre, gente, vai lá. Isso é Enem. Uma indústria de sorvete quer lançar um novo produto que vai conter 250 ml de sorvete, incluindo a parte que fica fora da casquinha, que representa aproximadamente 2/5 da quantidade total de sorvete. Qual deve ser o raio do cone que vai servir de casquinha? Então aqui vai ser um cone, como eu falei aí, ó. Eu quero o raio aqui, seguindo as orientações do problema. Raio do cone. Tem que a altura é 12. Então vai lá. Se eu quero lançar um produto com 250 ml de sorvete, volume 250 ml.
Cada ml é 1 centímetro cúbico, portanto 250 centímetros cúbicos. Certo? Só que a casquinha, veja bem, incluindo a parte que fica de fora, vai ficar de fora aqui um pouco de sorvete, que é aproximadamente 2/5 da capacidade total. Gente, se 2/5 ficou aqui fora, quanto vai caber na casquinha? O que sobra para ficar na casquinha? Se 2/5 ficou de fora, 3/5 é o volume da casca. Três quintos dos 250 ml. Quer dizer, isso aqui é o volume de sorvete. O volume do cone tem que ser 3/5 de 250 ml. 2/5 fica de fora, 3/5 fica lá dentro. Se eu simplificar aqui, 150 ml ou centímetros cúbicos. Isso quer dizer que o cone tem que ter o volume de 150 centímetros cúbicos. Volume de um cone, 1/3 de πr ao quadrado, a área da base, vezes a altura, 12. Aí, ó, 3 com 12 fica 4. Igual a 150. Então, πr ao quadrado é igual a 150 dividido por 4. Que vai dar 150 por 4, 75 meios. Cento e 50 por 4, 75 meios. Passo o π dividindo. R ao quadrado, 75 dividido por 2π. O seu raio vai ter que ser a raiz quadrada de 75 dividido por 2π. Essa seria a resposta. Ninguém mandou você, teoricamente, calcular π 3,14, nem falou de aproximação. O que poderia fazer é tirar alguma coisa aqui, no caso de 75. 75 dá para dividir por 3, fica 25, depois por 5, 5, 5, 1. 5 sai da raiz. Seu raio vai ser 5, raiz de 3 dividido por raiz de 2π. Por isso que eu selecionei só esses dois exercícios, que essa parte de cone o cara judiou na hora de fazer cálculo, conta. Ele não pôs muito a realidade, não. Certo? Encerro assim com vocês, gente, o segundo bimestre. Acabou. A partir do terceiro caderno, semana que vem, estatística, matéria fácil. Acompanhe pelo Positivo On as trilhas. E as aulas aí também. Também vai ter chamada, essas coisas todas, que depois o Sérgio está pegando no meu pé quanto a isso, tá? Tem que ficar passando e dando nota. E depois, se você não fizer nada, não tem nota. Ok?